Oi, tudo bem com vocês? Oi pessoal! Estamos aqui de novo para dar continuidade na nossa série de vídeos em comemoração a 2 anos de idade aqui no Canadá. Eu voltei, tô aqui de volta. Quer dizer que vocês gostaram de mim? Dá um feedback aqui embaixo se vocês estão gostando mesmo da participação dele, quero saber. E o tema do vídeo de hoje é um tema polêmico, a gente vai tocar no assunto dinheiro. Quanto custou o nosso processo? Quanto que a gente teve que desembolsar para chegar aqui no Canadá? Porque assim, depois que chegou foi uma outra história, porque a gente ainda tava convertendo, mas até chegar aqui, quanto custou o nosso processo? Você deixou o teu palpite lá no vídeo anterior? Guarda esse número, vamos ver se você acerta. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu joinha aqui no vídeo já por eu ter trazido essa presença, ter convencido ele a vir gravar vídeos. Sim. E pelo fato de eu expor aqui o nosso planejamento financeiro, né? Deixa o seu... Every single day, I'm gonna make something great. Vamos lá, chega de enrolação. Lembrando que os custos são variáveis, depende muito de pessoa para pessoa, depende muito da situação, também depende da questão do dólar. Na nossa época o dólar estava entre 2,40 e 2,90, então é tudo baseado há 2 anos atrás. Porém, acho que você consegue ter uma noção do que realmente é os gastos para fazer todo esse processo que a gente fez. Muitas coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês são coisas que você não consegue fugir, que você vai ter que gastar realmente. Outras coisas são opcionais, então tudo depende. Dito isso do dólar, eu vou falar todos os valores em reais. Então vamos lá, a gente fez em ordem cronológica o que a gente teve que gastar. E o primeiro item da lista é um item opcional, que foi necessário para mim, talvez não seja para você, que foi aula particular de inglês para fazer o teste de proficiência. A questão do inglês, que foi um preparatório para o TOEFL, né? Que é uma das opções que o college ou a universidade aceita para você fazer a sua matrícula. E quanto que foi, Marcinha? No total, eu fiz 2 horas por semana por 2 meses e a gente desembolsou um total de R$ 1.600 no preparatório de 2 meses, que foi o que me garantiu a nota que eu precisava no TOEFL. Eu tenho certeza que sem essas aulas, sem eu ter investido esse dinheiro, eu não vou dizer que foi um gasto, foi um investimento. Sem isso, eu não teria conseguido. E tem muita gente que paga muito mais que isso, e fica muito mais tempo fazendo inglês e não... Cursinho, né, de inglês. Não desenvolve tanto assim, então... Próximo gasto. O TOEFL em si, né, que é É a prova, é o valor da prova, é pago em dólar. em dólar, o teu cartão vai fazer a conversão. Dólar americano. A gente desembolsou R$ 750 pela prova. Não é barato e assim, se você conseguiu a prova, ótimo, perfeito. Se você não conseguiu, Paga de novo. Paga de novo, mais R$ 50. 750. Pra gente, R$ 750 é muita coisa. E eu acredito que pra maioria dos brasileiros seja, então não é uma prova barata. Esteja preparado pra fazer. Próximo gasto. Qual será? College. O college, nossa. Esse... Como a gente comentou no vídeo anterior, a gente precisava de 3 coisas pra dar entrada no visto. E uma delas era o inglês, a outra era o college, a carta de aceitação. E não é só a carta de aceitação, porque na verdade você recebe a carta de aceitação E falando... junto você recebe o boletinho! Falando que tem a vaga e junto tem um boletim pra você pagar, né? Aquele boletim bonitinho. Estamos muito felizes em te receber no Niagara College. Por favor, pague a pequena quantia de R$ 22.419. Para um termo. Porque assim, na verdade você tem a opção de pagar um termo ou 2 termos, que seria um ano completo. A gente optou por pagar um termo. A gente pagou meio ano letivo. Lembrando que a gente estava na cotação bem baixa do dólar. Que se fosse hoje, seria muito mais. Eu vou passar para vocês o valor em dólar canadense, para que se vocês quiserem ter uma ideia, uma noção de quanto custaria hoje com o dólar de hoje, vocês podem pesquisar. Foi $8.570 canadenses. Lembrando que o meu college é um college público. Tem a diferença de um college público e college privado. O college privado é bem mais abaixo. Muito mais abaixo. E tem várias outras diferenças também em relação ao processo de imigração, a questão do seu visto. Mas a gente não vai entrar em detalhes, apenas tenha em mente que esse valor é um valor para um college público. Para um estudante internacional. Se for uma pessoa que tem a residência permanente aqui no Canadá ou um canadense, o valor é 1/3 disso. Próximo item. Valor em conta. Valor em conta.
O valor de comprovação que a gente tá falando agora, que é o valor em conta que você precisa ter, Na verdade, não é um gasto, né? é um valor que você precisa ter em dinheiro. Você não pode ter isso em imóveis, é um valor líquido. Você tem que ter aquilo, caso você precise amanhã, pum, tá ali, toca. É a maneira que o Canadá quer que você prove que você vai conseguir se manter no país caso você não consiga trabalhar, caso aconteça alguma coisa com você. Então eles querem ter uma garantia que você consegue estar no país fazendo o que você tem que fazer sem que ele tenha que cuidar de você. Então você tem que cuidar de você mesmo. Então por isso que eles pedem essa quantia em dinheiro na conta. Quando ele tá provando e avaliando o teu visto, ele quer ter certeza que, beleza, esse aqui, no pior das hipóteses, não conseguiu emprego, não conseguiu nada, ele tem dinheiro na conta, ele se vira. Enfim, sem mais delongas, o valor que tá no site do Canadá, oficialmente, para todas as províncias que não seja Quebec, é de $10 mil para o aplicante principal, no caso eu, estudante, Por um ano. E $4 mil a mais por acompanhante, que no caso, Guilherme. Então, no total, a gente precisava comprovar $14 mil pelo ano. Isso, e é aí que entra uma questão, uma divergência que a gente até se bateu, até na questão dos despachantes, que nem eu comentei no outro vídeo, que um despachante falava uma coisa, outro despachante falava outra. Eu não sabia se tinha que ser somente para o ano, para o primeiro ano, ou se tinha que ser por todos os anos do nosso visto, né, que a DAS estaria estudando. Então ficava naquela, a gente vai declarar só para o primeiro ano ou para os 3 anos que é o tempo de curso da DAS. Então, meio que para não arriscar, a gente decidiu fazer pelos 3. A gente teve, graças a Deus, a opção de poder comprovar pelos 3 anos. E daí, no nosso caso, quem foi o sponsor para ajudar nessa comprovação toda foi a minha mãe. Ela assinou o papel, tudo mais bonitinho. E foi o que realmente ajudou e deu essa segurança pra gente de conseguir comprovar os 3 anos e não só um. Mas quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que a maioria das pessoas que estavam aqui, ou seja, tiveram visto aprovado, comprovava pelo primeiro ano apenas. Então fica a seu critério, eu não sei o que o seu despachante vai falar, mas caso você só tenha dinheiro pro primeiro ano, tenta. Se você tem todo o resto, tenta. Não fica nessa neura que nem a gente ficou, porque muita gente conseguiu. A maioria aplicou só comprovando o primeiro ano. Então depois que a gente pagou a prova do TOEFL, a gente conseguiu pagar o college, a gente tinha o dinheiro em conta, o próximo passo é aplicar pro visto. Aí a gente foi atrás dos despachantes. Então o valor de visto pra mim e pro Gui foi de R$1.072 mais impostos de R$68. Isso apenas de visto. Aí tem o valor do despachante, que no caso foi R$250 para cada um, então R$500 nós dois. Então depois que a gente teve o nosso visto aprovado, a gente precisou correr atrás de todo o resto, porque tem muita coisa ainda depois do visto aprovado, graças a Deus já tirou um peso das suas costas, mas ainda tem coisa por vir. E a primeira coisa que a gente correu atrás foi o seguro viagem. Assim, eu que trabalhei na empresa intercâmbio, né? Eu vi que realmente o seguro é importante, o seguro pode fazer a diferença. Na verdade, essa questão do seguro é uma questão opcional que a gente fez, justamente porque a gente decidiu ir antes para o Canadá, né? Muita gente chega no Canadá uma semana antes de começar as aulas, mas a gente optou por vir antes, justamente para poder se aproveitar, né, amor? Quando a gente saiu do trabalho foi assim, uma semana antes de vir. Então a gente decidiu vir com um mês de férias pra gente, 5 semanas, vamos ficar lá curtindo o Canadá, respirando, pra depois. E foi a melhor coisa que a gente fez, entendeu? Se você tiver essa opção, faça. Porque depois que você chega aqui, você tem que trabalhar, e você tem college, você tem um monte de preocupação, pra você ter um mês de férias, demora. E se tiver? E se tiver? Então a gente optou por fazer o seguro de casal, a gente fez o seguro pra Dazi, o seguro pra mim por 60 dias. 60 dias. E qual que foi o valor? R$2.500. E daí você pensa assim, nossa, R$2.500, né? Pra E você... E se acontecer? Então, melhor não correr esse risco, a gente aconselha fazer o seguro. Inclusive, quando a gente chegou na borda, o oficial perguntou se eu tinha seguro. Verdade. Não quer dizer que todos os oficiais vão perguntar. Não quer dizer que ele ia negar a nossa entrada caso a gente não tivesse. A gente não sabe. Não quer dizer? Sim. Mas e se? Entendeu? E daí a hora que ele pediu, a gente só mostrou o papelzinho. Ó, a gente tem o seguro viagem. Porque Próximo. depois disso, passagens. Então as passagens, pra ser bem sincera, não saiu diretamente do nosso bolso. A mãe do Gui, minha sogra Lu, ela
desde o começo falava que as passagens iam sair dela, ela, e ela é a louca das milhas. Sim. Ela faz uns bem bolados lá que só ela se acha. E E ela no final dá falava, certo. e ela falava que antes de sair disso, quando a gente começou a planejar nossa viagem, ela já falava: eu vou pagar passagem pra vocês. Se eu vou dar a passagem, eu vou dar pra Não, a vocês. passagem eu que compro, a passagem eu que compro. Eu que compro. E foi, né? E foi. Então, muito obrigada, Lu. E qual foi o valor das passagens? Só pra pessoal... Na verdade, a questão das passagens A gente não depende tem um muito. valor, a gente não tem um valor exato, porque a Lu, como eu falei, ela tem os bem bolados dela de milhas. Então ela fez uns bem bolados de milhas, ela pagou uma parte, dela comprou milha, e daí ela parcelou, e daí... Enfim, a gente colocou aqui mais ou menos o que a gente lembra quando a gente tava pesquisando, que foi R$9.000 pra nós dois. Pra nós. Depois disso, chegando aqui, a gente precisava de um lugar pra ficar. Daí a gente escolheu um Airbnb. A gente foi a nossa primeira experiência com Airbnb. A gente nunca tinha pego Airbnb na vida. Damos sorte, né? Não foi sorte, Foi destino. foi destino. A gente procurou muito tempo um Airbnb que fosse ideal pra gente, que coubesse dentro do que a gente tinha planejado pro nosso orçamento. Em Toronto. Em Toronto, que não é barato, o Airbnb em Toronto. A gente precisava de Airbnb para 5 semanas. E daí, quando eu achei esse Airbnb específico, eu falei, é esse, não vou pra outro se não for esse. Mas tem o mais barato, amor. Não quero É saber. esse. Porque o que me chamou a atenção, o host, ele era um super host, que eles falam. Que é tipo um super anfitrião, teve muitas... avaliações positivas e tudo mais. Então eu gostei disso, mas quando eu estava vendo as fotos, o apartamento dele, a casa dele era extremamente bem decorada, bom gosto, sabe? E tinha vários bulldogzinhos. Eu falei, gente, preciso. Continuei olhando as fotos, de repente eu vejo o quê? Um bulldog, um cachorrinho mesmo. Eu falei, meu Deus, ele tem um bulldog, é pra cá mesmo que eu vou. Aí eu continuei olhando as fotos, de repente eu vi o quê? Dois bulldogs. Aí eu falei, Guilherme, não é esse. Na hora eu fiz uma oferta. Não pensei 2 vezes, não consultei. E daí ainda ele foi super querido. Quando eu falei o motivo pelo qual a gente queria ficar, porque você tem que se apresentar, mandei uma mensagem apresentando eu e o Guilherme, que ele tem que aceitar, né, se ele quer receber vocês ou não. E daí quando ele soube que eu também tinha uma bulldog e tudo mais, ele foi super querido e deu um desconto pra gente. Mesmo que o desconto não foi barato, saiu R$6.356. Por 5 semanas. Era uma excelente localização, foi um excelente host, foi uma excelente experiência. Inclusive, saudades. Depois disso, depois da gente ter um lugar pra ficar, a gente precisava sair do aeroporto e ter alguém pra buscar a gente, né? Porque a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. Então, o nosso último gasto foi com O transfer. Então a gente optou por pegar o transfer, que a gente encontrou no Facebook, né? Inclusive, é uma excelente dica você entrar nesses grupos do Facebook, lá eles indicam muitos serviços e tem boas dicas também, então fique antenado. E quanto foi? R$435. E foi um brasileiro, foi super querido, ele deu várias dicas. Enfim, sem mais delongas. Rufem dos tambores. Se você já notou todo o valor, que você já teve aí, vamos conferir. O valor total, talvez eu tenha errado aqui algum númerozinho, mas eu fiz umas 3 vezes, então eu acredito que esteja certo. É de R$44.704. Isso. Esse foi o gasto, na verdade, antes da gente vir, né? O plano Canadá foi R$44.000. R$704. Isso. O resto foi opcional nosso. E o resto foi opcional nosso. Essas 5 semanas de férias que a gente se deu lá em Toronto foi extremamente opcional e também foi um custo bem alto. Mas se você puder, recomendo. E também tem um fato que eu não coloquei aqui, o valor que você precisa ter em conta. Porque, como o Gui falou anteriormente, não é um gasto, você só precisa ter na conta. Enfim, então é só pra dizer que, não, nossa, se eu tiver R$44.000, posso aplicar? Pode, uma opção sua. Mas tenha em mente que eu não coloquei nessa conta o valor que a gente comprovou. Enfim, eu acho que esse foi o custo do nosso pré-Canadá, até literalmente chegar no aeroporto e chegar no nosso Airbnb. Depois disso, a história é para outro vídeo. A história é para outro vídeo. Enfim, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha clareado um pouquinho pra vocês quanto mais ou menos custa. Matar a curiosidade. Matar a curiosidade, porque eu sei que muita gente pergunta, principalmente lá no Instagram, eu sempre recebo. E eu sempre ficava meio assim de falar um valor, porque se não explicar direitinho, fica meio que aberto. Nossa, mas R$44.000? O pessoal já desiste, né? Não. Tem gente que fala, se tiver R$44.000, eu fico no Brasil. Se eu tiver R$44.000 no bolso, eu fico no Brasil porque eu tô bem.
Mas não é assim, né, gente? É um plano, é um sonho, você tem que querer e você tem que estar muito certo do que você quer. Se você acha que ficar no Brasil tá bom, com certeza o Canadá não é pra você. Se você tá bem no Brasil, não tem por que você sair daí. Porque você vai vir pra cá passar perrengue. Muito perrengue. Você tem que querer. E mesmo querendo, é difícil às vezes. Às vezes você fala, meu Deus do céu, por que eu fui sair da casa da minha mãe? Não conta. Próximo vídeo, Enfim. Segura. Deixe o seu comentário aqui embaixo pra eu saber se você chegou perto, se você achava que era mais ou menos isso, se você gastou mais no teu processo, se você tá se planejando pra mais. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou responder todos os comentários. Deixa o like. Deixe seu like aqui no vídeo pra gente ter compartilhado com vocês todos os valores e ter dado várias diquinhas ao decorrer do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.